Hoje eu quero dividir uma palavra de Deus para você, que está lá em Tiago, no seu capítulo 1, os versículos 21, 22 e 23. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra que Deus lhes tem implantado no coração, pois ela tem poder para salvar a sua alma. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas ao afastar-se, esquece como é a sua aparência. Uma palavra muito relevante para nós nos dias de hoje, ainda mais um evangelho que cresceu tanto, tantas igrejas pelo Brasil afora, tantos líderes e tantas pessoas que resolveram frequentar uma igreja, estarem presentes diante de Deus. Mas aí vem o X da questão, quando a Bíblia ela fala para nós: humildemente aceitem a palavra de Deus, porque não adianta eu estar todos os dias na casa de Deus e não absorver essa palavra. Não adianta todos os dias eu ouvir a palavra de Deus e essa palavra não ter nenhum significado na minha vida, porque eu só estou ouvindo, eu não estou praticando. E eis aí o perigo: tem muita gente que está ouvindo a palavra de Deus, e isso é maravilhoso, mas não está praticando a palavra. Sabe aquela coisa? Eu carrego a Bíblia debaixo do braço, eu digo que sou até crente, eu falo como crente, tenho até roupa de crente, mas no fundo eu sou uma farsa, não vivo o verdadeiro evangelho. Eu ouço sobre fé, mas na hora de praticar a fé, eu não pratico. Eu ouço sobre o amor, mas na hora de praticar o amor, eu não pratico. Eu ouço falar sobre perdão, mas na hora de praticar o perdão, eu não perdoo. Então perceba, a Bíblia quando fala livrem-se de toda impureza e da maldade que prevalecem, é porque o mundo, ele por estar corrompido, ele vai querer que a gente siga os padrões do mundo e não os padrões que a Bíblia ela tem para nós. Então ela diz: essa palavra de Deus que está implantado no teu coração, ela tem poder para salvar a tua alma. Ela tem poder, mas ela só vai ter poder se ela estiver fixada no meu coração, na minha mente, na minha alma. Por isso que o versículo continua dizendo: não se limitem, porque eu posso me limitar a ouvir e não praticar. Eu posso me limitar dizendo que eu até acredito, mas na hora de acreditar, eu não estou acreditando, porque o problema está maior do que a palavra de Deus. Então, a vida cristã, ela vai além do ouvir a palavra de Deus. Porque eu disse, tem muita gente ouvindo. Mas e aí? Está praticando ou só está ouvindo? Porque o verdadeiro discípulo de Deus, ele entende que o ouvir é o primeiro passo, é a entrada. O obedecer, o agir, o fazer, o colocar em prática, esse sim é o foco. Imagina se Deus ele só falasse: eu amo a humanidade, eu amo o ser humano, eu amo. Mas e aí? Qual o significado disso? Mas aí você vê a Bíblia dizendo que Deus nos amou de tal maneira. E a prova desse amor é que Ele deu o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, para a abertura desse acesso entre o ser humano e Deus. Então a prova do amor de Cristo
foi na prática, não foi em palavras. Tem gente que está usando muito as palavras. E quem ouve é até bonito. Ai, que lindo, fulano tem uma palavra bonita. Fulano tem até uma voz bonita. Mas e qual é a prática? Está sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom ser humano? Está pagando ali as tuas contas certinho? Está sendo alguém honesto? Está sendo alguém bondoso? Ou está sendo apenas alguém que na teoria é lindo demais, porém na prática é péssimo? Aí vai viver como a palavra está dizendo, vai estar contaminado, porque está vivendo a impureza do mundo, e não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Ele quer que a gente se livre disso, se livre dessa maldade, se livre desse orgulho, se livre daquilo que impede eu, ser humano, de ter uma comunhão com Deus, para viver na graça do Pai. Então eu preciso humildemente reconhecer que eu dependo de Jesus, que eu dependo viver o Evangelho de Cristo, não ser apenas ouvintes, mas ser praticante da palavra de Deus. Ah, mas o que as pessoas vão falar de mim? Deixa o povo falar, porque para eles o certo é o errado. Mas para você o certo é ter escolhido viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque eles colocarão coisas na sua cabeça, para você fazer assim, para você fazer assado, para você, seguir os padrões do mundo. Mas Deus, diante dessa palavra que trouxemos, Ele diz, não é o que o mundo está te convidando ou te pedindo para fazer, mas é o que a Bíblia está querendo que você faça. Tenha um coração aberto para viver o verdadeiro Evangelho, para viver a verdadeira Escritura de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos levará ao céu. Não é a religião, não é a igreja A, B, C, D, F, G. É a palavra de Deus. Se eu estou vivendo a verdade, se eu estou vivendo a palavra de Cristo, é ela que me leva para o céu. Tem aí uns desigrejados que usam até isso de, é por isso que eu não vou para a igreja. A igreja me feriu, a igreja rouba, a igreja faz isso, faz aquilo. Agora, eu por ser igreja, eu fico na minha casa. Ô, meu irmão, minha irmã, ficar em casa não te leva para o céu, não. A gente precisa estar em comunhão entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que a igreja, que as pessoas vivam em união. Já começa por aí, você tem que estar em união. Não é lá dentro da tua casa, achando que lá você está sendo alguém de Deus. E segundo, viver o Evangelho de Cristo. Viver a palavra de Deus. Se eu não viver, se eu não praticar, eu vou ser ouvinte. Eu vou ser alguém que apenas absorve palavras, mas não vive. O Evangelho vai ser até bonito para mim. Deus vai ser até bonito. Ai, como Deus é legal, como Deus é bacana, eu gosto de Deus. Mas se as palavras de Cristo, as palavras da Bíblia não tiver nenhum significado para mim, esquece. Esquece. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai viver absolutamente nada. Então o espaço no seu coração precisa ser preenchido com a palavra de Deus e não com o que os outros estão falando. A minha mente, o meu ouvido tem que absorver a palavra de Deus e não o que eu acho, não o que o mundo diz, e principalmente as minhas atitudes têm que refletir o caráter de Cristo. Nós vamos errar? Sim, ninguém é perfeito, você vai errar. E é por isso que a misericórdia do Senhor vai nos alcançar todos os dias. Mas a minha persistência no erro é que é errado. O meu erro, ele é passível, porque Deus, ele perdoa. Mas
todo dia, aquele mesmo erro, aquela mesma atitude, isso me tira do propósito de Deus, me tira do foco de Deus. Então que nós possamos entender que hoje é necessário ouvir a voz de Deus, que hoje é necessário absorver e colocar em prática aquilo que eu ouvi Deus falar. Porque senão eu vou apenas ouvir e não vou viver, não vou praticar. E esse é o perigo de não ter a vida sólida em Deus, porque eu só ouço e não pratico.